Bom dia, povo santo. Shalom. O shalom foi mais fraco. Shalom. Amém. Obrigado, grupo de música. Vocês podem sentar. Shalom quer dizer paz, segurança, completude, nada quebrado. Aleluia. Você já cumprimentou a pessoa que está do teu lado? Já deu bom dia para ela? E essa é uma manhã especial também, todas são, mas nessa manhã teremos a apresentação pública de duas crianças. E eu queria já chamar para cá os pais Vitor Simon, Gabriela Gorgonha e a bebê Antonella. Também Luiz Gustavo, Jeane Gouveia e a bebê Flor Gouveia. Uma salva de palmas para essas duas famílias. E como vocês sabem, na igreja evangélica, nós não batizamos crianças. Nós batizamos o adulto quando ele entende que essa é a vida que ele quer, né? Nos caminhos do Senhor, ele reconhece ao Senhor Jesus como o Senhor de sua vida. Mas as crianças nós apresentamos, é mais uma apresentação pública que os pais fazem de um compromisso que eles vão ter de criar essas crianças dentro dos caminhos do Senhor, de criar essas crianças dentro dos propósitos do Senhor. E nós cremos nesse gesto simbólico e profético, como algo que carrega um poder também. Deus, ele nos chamou desde o ventre. A Bíblia fala sobre Jeremias, que antes do ventre ele já conhecia e já o destinou às nações. Nós vemos também o relato de Jesus, no caso de sua mãe, quando encontrou a sua prima que estava gestando também João Batista. E há relatos de que no ventre existiam já movimentos de alegria. Ou seja, desde o ventre o Senhor já contempla, desde o ventre o Senhor já tem um chamado. Então, desde o ventre também nós defendemos a vida. Amém? Então, estende tua mão para cá. Vamos orar por essas famílias. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós apresentamos, Senhor, essa família tão abençoada. Nós declaramos, Senhor, a tua boa mão sobre eles a cada dia, sobre Antonella, Pai, ela crescendo nos teus caminhos, ela crescendo e desenvolvendo o seu chamado, o seu propósito, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela se cumprindo, em nome de Jesus. Declaramos saúde sobrenatural sobre seu corpo, ela crescendo cada vez mais no conhecimento da palavra, em unção, graça, sabedoria e favor diante de Deus e diante dos homens, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, sobre a vida de Gustavo, sua família, Pai, sobre Jeane, Pai, em nome de Jesus, sobre Flor, Pai, a tua boa mão guiando a cada dia, trazendo saúde, paz, prosperidade, ela vivendo cada um dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus propósitos, Pai. Eu declaro cada dia mais entendimento, fome e sede da tua palavra, ela crescendo, Pai, vivendo e desenvolvendo o seu chamado, o seu propósito para a vida dela e os teus planos, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua bênção sobre essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos tirar uma foto, deixa eu...
Salva de palmas. Obrigado. Eita glória, aleluia. E o nosso berçário precisará ser cada vez maior para comportar tantas crianças que serão geradas pelo nosso povo. Amém. Aleluia. Nessa manhã quem estaria pregando conosco seria o pastor Eric, mas ele está sentindo um pouquinho a garganta, a gente preferiu preservá-lo para que ele esteja com a voz 100% logo logo e não precisar se forçar agora. Estão em casa se recuperando e descansando nessa manhã e nós traremos uma palavra da parte de Deus aos seus corações. Amém? Então eu quero convidar você a abrir tua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago 1. E a gente vai falar nessa manhã sobre a importância da nossa língua, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente deixa de falar. Instruções importantes e preciosas para as nossas vidas. Seguindo essas instruções bíblicas, não instruções minhas, mas instruções da palavra do Senhor, você vai ter grandes resultados na sua fé, na sua vida com Deus, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Tudo isso porque você soube controlar a sua língua. Amém? Diga, o Senhor quer que eu fale certo. Então você precisa falar certo e eu preciso falar certo a cada dia. Então vamos começar lá em Tiago, no capítulo 1, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Tiago 3, 1. Vai dizer assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, todos nós, de alguma forma, erramos em alguma coisa. Mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta a mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Que o Senhor nos traga entendimento sobre sua palavra nessa manhã. E eu queria pedir para a diaconia aumentar um pouquinho a temperatura desse ar, que está um pouquinho frio aqui para mim. Por favor. É raro, geralmente eu estou suando, mas hoje está um pouco frio aqui. Então, como eu disse, a gente vai falar sobre a língua e sobre as palavras. Nessa passagem, a gente leu e a gente viu ele falando também sobre
os maus que traz a gente falar errado, a gente falar dolosamente. Ele diz, a língua, ela glorifica ao Senhor e ao mesmo tempo ela fala mal da criação de Deus, que é imagem e semelhança dele. E ele diz, é mal incontido. Aí alguém pode parar e dizer, mas se ele está dizendo aqui que é mal incontido, então o que é que eu posso fazer para mudar isso? Mas ao mesmo tempo, ele diz, não deveria ser assim. Ou seja, existe uma outra forma de procedermos. O que ele está trazendo aqui é um relato, ou seja, ele está dizendo como acontece na maioria das pessoas, mas ele quer dizer, olha, não deve ser assim entre nós. Olha, você não deve usar a tua língua para amaldiçoar. Se você é a imagem e semelhança de Deus, se Deus criou tudo falando, tudo veio a existir através da palavra de Deus. Quando a gente vai ler em Gênesis 1, ele vai dizer, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E todas as coisas foram criadas por ele, nele, através das suas palavras. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam e sobre toda a terra. Ou seja, quando ele diz que ele seja feito a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no original quer dizer que ele opere como nós operamos, que ele haja como nós agimos. E como Deus age? Falando as coisas e trazendo à existência as coisas através das suas palavras. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala carrega um poder de gerar vida e de gerar morte, de gerar bênção e de gerar maldição. E aí ele diz, como pode uma fonte jorrar água doce e ao mesmo tempo jorrar água salgada? Não pode. Se você nasceu de novo, você carrega dentro de você o DNA do Senhor. Você carrega dentro de você o Espírito Santo fluindo dentro de você, trazendo vida, trazendo paz, trazendo sabedoria, trazendo a própria vida de Deus, a vida que a Bíblia diz que é a vida Zoé, dentro de você. Como você pode tirar da sua boca palavras de maldição? Como você pode tirar da sua boca palavras que vão trazer morte para a vida de pessoas? Nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que nós falamos. Se você ainda não tem fé sobre algo para falar a palavra e gerar vida naquilo, fica calado. Mas não abre a tua boca para amaldiçoar alguma coisa, para amaldiçoar alguém. As pessoas com quem nós convivemos, nós costumamos falar parecido com elas. O meio em que você vive, ele influencia você com a sua maneira de falar. Você pode observar, por exemplo, o Recife, a cidade do Recife. Nós temos um sotaque, mas algumas comunidades dentro da mesma cidade têm uma forma de falar diferente, dentro da mesma cidade. E aí a gente vai para o mesmo estado, a gente vai para o interior. Lá em Carpina mesmo, que é onde a gente mora, as pessoas falam muito vi. Não tem não, vi. Chega numa loja, eu estou querendo... Não tem não, vi. Mas aqui no Recife e região metropolitana, a gente já fala muito vice. E aí se chega no interior, aí eu tenho parentes em Salgadinho, aquela área lá, Passira. E aí eu me lembro, uns primos, a gente conversando lá uma vez, e aí alguém falou vice. Alguém de lá. Aí disse, oxe, foi para o Recife e já vem falando vice. Porque o meio que você está influencia a forma como você vai falar. E você está em um meio onde as pessoas são ensinadas a falar fé, a falar a vontade de Deus, a falar aquilo que a Bíblia fala ao teu respeito. E como você tem falado a cada dia. O que é que você tem ouvido a cada dia? Porque aquilo que a gente ouve muito vai influenciar aquilo que a gente fala. Por que no Recife a gente fala vice? Porque a gente ouve as pessoas falando vice. Por que no interior fala vi? Porque ouve as outras pessoas falando vi. Não existe um código genético na criança que nasce no interior que vai fazê-la falar vi. Mas é de muito ouvir as outras pessoas falarem. Então o que é que você tem ouvido no seu dia a dia? E isso vai influenciar você naquilo que você vai falar. Passa o dia assistindo notícias ruins. Passa o dia assistindo, eu não sei nem se existe mais Cardinô, essas coisas, mas passa o dia assistindo esses jornais. Na hora do almoço, cheio de sangue na televisão.
você passar um pano embaixo da televisão, ele sai encharcado de sangue. Aí depois vem uma situação de perigo. O que é que você vai produzir dentro de você? Medo ou fé? Não, pastor, mas todo domingo eu vou para a igreja. Mas não tem culto de domingo a domingo. Tem culto quinta e domingo. Tem um encontro nas terças, 2 vezes no mês, o Conectados e algumas outras atividades. Mas diariamente, nós precisamos vigiar daquilo que a gente ouve. Porque aquilo que a gente ouve vai produzir coisas dentro de nós. E quando surgirem as circunstâncias, a gente vai falar daquilo que a gente está ouvindo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E como a fé entra em operação? Através das palavras. Lá em Marcos 11, 23 vai dizer: em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A salvação vem por ouvir, crer e confessar. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, mas com o coração se crê. E como eu vou crer? Ouvindo. Então a gente precisa ter cuidado. O que é que você ouve diariamente? Ontem a gente não costuma assistir jornal, e ontem a gente estava na casa dos meus pais, saímos daqui à noite, fomos para lá, e ligamos a televisão na cozinha. A gente nem tem televisão na cozinha lá, a televisão lá em casa é uma sala para TV. Então o restante da casa não tem TV, a gente decidiu não colocar a televisão no quarto, só um lugar específico para a televisão. Aí lá a gente ligou a televisão. Aí, um caso de um namorado que o ex da atual dele foi e matou ele. Aí veio um outro caso, a mesma coisa, só formas diferentes de matar. Aí outra situação de violência, idosos que foram sequestrados e colocados num carro. Se você, meu irmão, você passar 10 minutos assistindo isso, já começa a produzir uma inquietação dentro de você. Meu Deus, como o mundo está? Como está violento? Como está... E ainda tem o Bandeira 2 de manhã, né? E atenção! Não sei, eu acho, né? Mas aqui, os mais velhos conhecem. É porque a igreja é tão jovem, né? Quem tem 20 e poucos anos, acho que nem sabe o que é Bandeira 2. Mas só notícia ruim. Meu irmão, começa de manhã ouvindo a palavra. Tem aplicativos da Bíblia falada. Você coloca lá aplicativo da Bíblia falada. Você coloca lá a ministração. Entra no canal Verbo da Vida Janga, que está crescendo bastante. Já se inscreve lá no canal. E ouve ministrações, ouve louvor. Coloca música que vai gerar um ambiente de paz, um ambiente de fé na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu carro. O que é que tem sido produzido naquele ambiente? Então você ouve, isso vai produzir dentro de você algo. E aí quando vier a situação, você vai falar aquilo que está sendo produzido. E aqui em Tiago ele fala, um grande navio, ele é conduzido por um pequeno leme, que o impulso do timoneiro decide qual a direção que o navio vai. E lá, certa vez lá em Suape, eu tive a oportunidade de visitar alguns navios que estavam atracados lá, quando eu trabalhava na Petrobras, e a gente imagina o leme como era antigamente, aquele leme de madeira, bem grande, né? Mas os lemes atuais são como menor que um volante de um carro. Bem pequeno ali, cheio de tecnologia, eletrônico, mas mesmo o grande leme de madeira, se comparado ao tamanho do navio, é um pequeno leme. Mas ele dá a direção que o navio vai. Ele dá o destino do navio através de um pequeno leme. Então a tua língua é como um pequeno leme, a minha língua é como um pequeno leme, que vai definir para onde o meu corpo vai, que vai definir o que é que eu vou pensar, que vai definir o que eu vou falar e vai definir se eu vou para o céu ou para o inferno. A eternidade que eu e você vamos passar vai ser definido por aquilo que a gente fala. Aí, algumas pessoas caem na tentação de usar a sua língua para maldizer outras pessoas, para falar de coisas que não convém a elas falar, para falar mal de autoridades. Lá em Romanos, no capítulo 13,
Fala, queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. Mas se fizeres o mal, teme-a, porque não é em vão que ela carrega a espada. A espada era a arma da época. Então, para hoje, caberia qualquer arma que as autoridades carregam. Não é em vão que carrega a espada. É vingador de Deus para punir os que praticam o mal. Mas você não deve se opor a uma autoridade, porque quem se opõe a uma autoridade se opõe à ordenação do próprio Deus e trará sobre si o juízo. Está lá em Romanos 13, depois você lê lá. Ah, mas eu não concordo com o que essa autoridade faz. Ah, mas eu não concordo com essa forma de trabalhar. Mas isso não me dá o direito de ir lá e desrespeitar a autoridade. E estar por trás falando mal dele. Falando mal de pessoas que Deus investiu de autoridade. Deus não coloca as pessoas nas posições. Por exemplo, na política, nós é que definimos as pessoas que vão ocupar as posições. Mas quem está na posição, ele foi investido de autoridade pelo próprio Deus e deve ser respeitado. E isso a gente traz para a família. O pai é alguém investido de autoridade e deve ser respeitado na presença e na ausência. O marido é alguém investido de autoridade, deve ser respeitado na presença e na ausência. A mãe é alguém investido de autoridade, deve ser respeitado na presença e na ausência. O líder do departamento é alguém investido de autoridade, deve ser respeitado na presença e na ausência. O pastor é alguém investido de autoridade, deve ser respeitado na presença e na ausência. Então nós devemos respeitar as pessoas que são investidas de autoridade. E aqueles que não o são, também você vai usar a sua boca para abençoar, não para amaldiçoar. Existe no meio, às vezes, cristão, né, uma desculpa para a fofoca. Meu irmão, vou contar um negócio a você, para a gente orar. Para a gente orar pela irmã, pelo irmão, porque o senhor não sabe o que aconteceu. Não, me diga aí o que aconteceu, exatamente, para eu orar específico por essa situação. Meu irmão, você não precisa saber específico a situação, não. Ora pelo irmão, ora pela irmã. Aquilo que não está funcionando bem, ora, coloca o teu joelho no chão e apresenta a tua causa ao Senhor. Eu não preciso fazer outras pessoas saberem. Se eu não sou parte do problema, nem da solução, eu não devo dar a minha opinião. Então isso é cuidado com as minhas palavras. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Já chegou para alguém brabo, às vezes acontece no trânsito, né? Você está no trânsito, o cara deu uma fechada, ou deu uma... Os dois ali, aí um baixa o vidro do lado do outro. Meu irmão, desculpa aí. Um está pronto para brigar, o outro, meu irmão, desculpa aí. O cara para. Já aconteceu comigo já. Não eu estar pronto para brigar, eu dizer, desculpa aí. E às vezes o outro é que está errado. E aí ele se acalma e vai embora. Às vezes você alugou um espaço na mente dele. O dia todinho, que ele vai ficar pensando, rapaz, eu fui tão brabo com o cara, e o cara, desculpa aí. A palavra branda, ela desvia o furor. A Bíblia diz também que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. A palavra dita ao seu tempo. Existe o tempo de falar e existe o modo de falar. Eu, como um estudioso de comunicação, a comunicação, os especialistas dizem que 73% da comunicação não é composto, não é resultado das palavras que eu falo, mas da forma como eu falo. Da minha expressão corporal e do meu tom de voz. Se eu chego para você e digo, olha, nessa manhã eu estou muito animado para pregar para vocês. Estou muito empolgado com a palavra de Deus. E você vai sair daqui regozijante igual a mim. Você não quer sair regozijante igual a mim dessa forma. As palavras que eu falei foram corretas. Está em linha com o que você espera que o pastor fale. Mas a expressão corporal não está. Meu irmão, nessa manhã eu estou animado com a palavra de Deus. Percebe como isso gera um efeito diferente em você que está me ouvindo? Então não é só dizer a coisa certa, mas dizer da forma certa. Vai falar com alguém, fala da forma certa. Demonstra que você se importa. Demonstra que você tem cuidado ao falar com a pessoa. Não precisa chegar para alguém e falar gritando, não. Sobre a autoridade, um sinal de alguém que tem autoridade é a pessoa não precisar gritar. Não precisar gritar. A tua casa precisa ser um ambiente de paz, não de gritaria.
Deus não está no ambiente de gritaria. Ah, mas o meu filho eu preciso corrigir. Você precisa corrigir, mas você não precisa gritar. Se jogar alguma coisa, eu me protejo aqui. Mas você não precisa gritar, meu irmão. É um sinal de falta de autoridade precisar gritar. Claro que existem situações e situações. Mas você não precisa gritar. Você não precisa gritar com o seu filho, a não ser que ele esteja longe. Vá para um perigo lá, correr para a rua, você dá um grito mesmo. Mas dentro de casa, para corrigir, você não precisa. Você mostra a falta de controle. Então mostre que você ama, corrigindo também, trazendo punições. Não tem problema, não sou contra isso. A Bíblia fala sobre a vara, sobre usar a vara para corrigir o filho. Aí vários psicólogos vão dizer que não é bem isso, não é bem assim. Eu fico com a palavra. Amém? A minha mãe usou muito. Não a vara, mas a havaiana. Pense, cinto. Aí tem uns vídeos, né? Mais novos. Eu vi um vídeo, a mãe chega com um cinto assim para a criança. Aí a mãe com o cinto para a criança de hoje. Aí mostra o cinto. O que é isso aqui? Aí eu fico, o cinto. Aí mostra a criança de antigamente. O que é isso aqui? Eu fico, começa a correr. Meu amigo, se eu visse meu pai pegar o cinto, eu não podia correr, porque minha mãe dizia, venha para apanhar aqui. Eu não vou correr atrás de você, não. Mas aprendendo sobre a autoridade. Mas o teu lar é um ambiente de paz, não de gritaria. Cuidado com as palavras que você solta dentro de casa para os teus filhos. Cuidado com as palavras que você solta para os seus irmãos, para os seus amigos, para as pessoas próximas a você. O que é que você tem dito? Até brincadeiras, meu irmão. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. O que é que você tem brincado com as tuas palavras? E eu gosto de brincar, viu? Falando contra a brincadeira, não. Mas cuidado com a brincadeira que denigre a imagem de alguém. Cuidado com a brincadeira que coloca alguém para baixo. Cuidado com a brincadeira que vai falar incredulidade. Brinque falando fé. Brinque falando fé. Brinque falando honra. Meu irmão, esse irmão é rico mesmo. Esse irmão é milionário mesmo. Aí chegou o milionário. Está brincando ali e está falando fé. Está levando bênção para as pessoas. Cuidado, meu irmão. Que a nossa boca seja fonte de vida. E que a nossa boca tenha o cuidado, que a gente tenha o cuidado com a nossa boca, a gente não ser um contador de vantagem. Aí abre lá em Provérbios 25, 14 e 15. Provérbios 25, 14, versículo 14, e depois a gente vai ler o 15. Diz assim: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Ele está dizendo aqui sobre o poder da língua branda, do paciente que consegue mudar, persuadir o príncipe. E no versículo anterior, que foi o primeiro que a gente leu, ele diz, como nuvens e ventos que não trazem chuva. Aqui lembre-se que a sociedade era baseada na plantação e na colheita. Toda a economia se baseava nisso. Então, quando se via uma nuvem, se queria que viesse chuva para trazer água e regar as plantas. Também não existia água encanada, como nós temos hoje, então eles precisavam de chuva para guardar água, para fazer tudo o que se é necessário fazer com a água. E aí ele diz, como nuvens e ventos que não trazem chuva. O que é que ele está dizendo? Que não tem validade nenhuma. Que só me engana, me dá uma satisfação. Eita, vem chuva ali. Não vem não, não tem nada. Está vazio.
como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. E a pessoa que se gaba, a pessoa que traz muita vantagem para si, por mais que ela comece trazendo uma vantagem de algo que ela fez, mas em pouco tempo, se ela é alguém que se gaba, ela vai estar se gabando de coisas que não fez. Porque esse receber a atenção através de algo que você falou, que você trouxe mérito para si, isso libera uma satisfação muito grande para quem fala. E aí ele, para querer ter essa satisfação sempre, ele começa a trazer inverdades ou mentiras. Não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz... Sabe aquela pessoa que já é conhecida como uma pessoa mentirosa? Que se ela chegar para você e disser bom dia, você vai lá fora para ver se o dia está bom mesmo, que até disso você duvida. Até disso você duvida. Meu irmão, que nós não sejamos a pessoa a contar uma pequena mentira. Esses dias a gente teve uma conversa com uma pessoa para resolver uma situação e eu indaguei a pessoa sobre algo. E eu disse, olha, aconteceu isso, teve 2 conversas diferentes, eu queria saber se foi isso mesmo, se a gente entendeu errado, diga aí o que foi. Aí a pessoa, não foi não. Só que eu tinha prova de que tinha sido. Eu tinha a prova, eu tinha visto que tinha sido. Só que eu quis dar a oportunidade da pessoa dela, não foi não, eu me enganei, eu falei errado. Não foi, segurou. Eita. Já perdeu a minha confiança. Foi ninguém da igreja não, viu? Fique tranquilo. Porque às vezes a pessoa fica perguntando, pensando, né? Será que fui eu aquilo que o pastor falou? Mas não foi não, foi verdade, pastor. Não foi ninguém da igreja não. Já perdeu minha confiança. E eu nem mostrei a prova. Aquilo só foi uma prova para mim, que é alguém que não merece a minha confiança. Então, meu irmão, cuidado com o que você vai falar. Não dê nenhum espaço para Satanás na tua vida. Eu não devo dar na minha vida espaço para Satanás. E o diabo é o pai da mentira. Se há mentira na minha vida, como eu posso dizer que eu sou filho de Deus, se o pai da mentira é o diabo? Cuide daquilo que você fala. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. A Bíblia diz que a gente não deve nem prometer nada. A gente não precisa jurar por nada. Por quê? Porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que é que isso quer dizer? Que se eu disse sim, é sim. E se eu disse sim, eu vou honrar a minha palavra. Se eu disse não, é não. Eu precisei conversar com um fornecedor de um serviço que a gente contratou e ele não entregou e não atendia a ligação. Eu precisei ir no estabelecimento dele para resolver com ele. E eu disse, rapaz, você já falou várias vezes que ia e não foi, que ia e não foi. Eu vim aqui para a gente resolver a situação, para você poder ir fazer o serviço que você prometeu que faria. Não, é porque aconteceram imprevistos, só que isso eu já venho de várias conversas. Aconteceram imprevistos, você não sabe o que aconteceu. Eu disse, meu amigo, sinceramente, não me interessa o que aconteceu. Eu preciso que você cumpra a sua palavra. Porque a gente entende, a primeira conversa com ele, eu disse, não, eu entendo, meu amigo, vou lhe dar um prazo maior, faça, só que aí de novo, imprevisto é não. É porque ele não cumpre a palavra. E aí eu disse, faça, só você cumprir a palavra, é muito fácil trabalhar comigo, você cumpre a sua parte, eu cumpro a minha. E aí dá certo, é muito fácil. Ele disse, eu não trabalho com pressão. Olha, eu disse, tranquilo, devolve o dinheiro e está tudo certo. E aí eu vou fazer com outra pessoa. Eu disse, não, olha, cumpra a sua palavra. Quão é difícil muitas vezes encontrarmos bons profissionais lá fora. E o que me entristece é quando alguém fala isso sobre um crente. Quando alguém fala isso sobre um cristão. Não, porque ele disse que ia fazer e não fez. Porque ele disse que ia cumprir e não cumpriu. Meu irmão, quando eu e você falamos algo, isso tem que ser um decreto que tem que ser cumprido. E se acontecer um imprevisto, no nosso caso, a gente dá uma satisfação. Olha, meu irmão, não consegui cumprir tal data, porque aconteceu isso, isso e isso, mas eu te garanto que dessa forma aqui, nesse dia vai ser feito. Cuidado com as palavras. As tuas palavras, e você cumprir as palavras que você diz, vão dizer muito sobre o meu e sobre o teu caráter. Isso vai trazer confiança e vai trazer palavras de glórias a Deus ou de maldição. Oxe, crente, eu não quero conversa com crente, não. Eu não quero fazer negócio com crente, não. Meu irmão, Deus me livre disso.
Deus me livre isso. O crente ele tem que ser alguém de confiança. Ah, eu quero ter crente no meu estabelecimento comercial. Eu quero ter crente como meu funcionário. Eu quero ter crente como parceiro. Nós somos encarregados de carregar essa verdade, de carregar essa boa fama, de carregar palavras de bênção. No teu trabalho, o que está acontecendo, muda as coisas com as suas palavras. Você não precisa dizer o que está acontecendo. Porque dizer o que está acontecendo, qualquer pessoa pode dizer. Mas alguém investido de fé, investido dessa palavra, ele não vai dizer o que ele está vendo. Ele vai dizer o que ele quer ver. E com as suas palavras, ele vai mudar a realidade das coisas. Mude a realidade das coisas com a tua palavra. Com as tuas palavras, você vai mudar a realidade. Porque morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, o que mal utiliza também come do seu fruto. Qual fruto você quer comer? Qual fruto você está comendo hoje? É resultado do que você falou ontem. O que é que você vai comer amanhã? É resultado do que você está falando hoje. Tome cuidado. O meu trabalho, eu vivo exatamente o que eu falava. Eu tinha uma confissão de fé que dizia: eu trabalho nos melhores lugares através da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, ganho as melhores gratificações e trabalho nas melhores escalas. Eu sei decorado, porque eu falava muito isso. E aí hoje, quando alguém me vê trabalhando assim, diz: eita, deu sorte, deu sorte. É o poder de Deus, é a graça de Deus, em operação através das minhas palavras. O que é que você tem dito sobre o teu trabalho? O que é que você tem dito sobre a tua casa, sobre a tua família? Eita, mas o meu casamento, pastor, é terrível. Do jeito que você está falando, não vai melhorar nunca, meu irmão. O meu lar é um ambiente de paz. O meu casamento é um casamento onde o amor flui, onde a paz flui. Meu irmão, cria as coisas com as tuas... Imagina as tuas palavras gerando uma frequência que vai trazer para você aquilo que você está querendo. A psicologia positiva, que inclusive é estudada em Harvard, fala sobre isso. Aí alguém vem dizer que quem prega isso está pregando psicologia positiva. Não, a psicologia positiva é recente. A Bíblia é milenar e já falava sobre isso. Não é a Bíblia ou não são os cristãos que imitam a psicologia positiva. A psicologia positiva é que imita o cristianismo. É porque entendeu que existem princípios aqui. Porque quando a Bíblia diz: se alguém disser e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, ele vai viver, vai acontecer. Ele não está dizendo se um crente disser, ele não está dizendo se alguém que já fez o discipulado, que já fez o rema disser, ele está dizendo se alguém disser, qualquer pessoa que disser e crer no que diz, assim será com ele. Meu irmão, cuidado com as suas palavras, gera fé, gera vida, gera prosperidade, gera crescimento com as tuas palavras, meu irmão. Queria já chamar o grupo de música, por favor. Você vai viver o que você disser. Você vai viver o que você disser. Ah, pastor, está repetitivo. Você vai viver o que você disser. Meu irmão, se isso entrar na minha e na tua mente, quão isso vai fazer diferença na minha vida e na tua vida? Eu tenho experimentado isso. Não é algo que eu li numa teoria. É algo que eu vivi e vou continuar vivendo. Eu vou falar dos feitos do Senhor. Eu vou falar do que eu quero viver. E vai se manifestar. Nessa igreja, crescimento em muitas áreas. Nós, do Verbo da Vida Janga, nós vamos dominar essa região aqui. Comércio, empreendimentos. O nosso povo vai assumir cargos de alta responsabilidade. E vão fazer a diferença nesses lugares. A Bíblia diz: vê um trabalhador diligente, entre reis será posto, e não entre pessoas de menor importância. Alguém que faz bem feito seu trabalho. E sabe uma pessoa que faz bem feito seu trabalho? Alguém que fala certo. Sabe que existem alguns estudos que indicam que a maioria das demissões que acontecem, não acontecem por falta de competência técnica, acontecem por causa de comportamento.
Porque a pessoa não sabe falar com o outro, ela não sabe se expressar, ela não sabe se comunicar, ela não sabe lidar com outras pessoas. E da mesma forma, existe um estudo que indica que as contratações, elas são feitas 15% por causa de competências técnicas e 85% por causa de networking, relacionamento. Se eu não sei falar, se eu não controlo as minhas palavras, eu não consigo me relacionar com pessoas. Então eu não cresço profissionalmente. Você tem que ser uma pessoa que saiba entrar em qualquer meio. Qualquer roda de conversa você consegue sentar para conversar. E sabe qual é a melhor forma de você sentar para conversar? Principalmente numa roda de conversa importante, pessoas importantes. Ficar calado. Falar pouco. Ah, pastor, aí o senhor já está falando sua opinião. Não é o que a Bíblia diz, é a sua opinião. Tá bom. Cadê o versículo aqui? Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Então, sabe uma forma de falhar pouco? Falar pouco. Ouça mais, escute mais, dê mais atenção ao que o outro está falando. Isso você vai passar por sábio. Pense numa coisa que fez diferença para mim profissionalmente. Isso aqui. Eu lembrar desse versículo. Porque Deus me colocou em rodas muito importantes. Sentado junto de pessoas muito importantes. E aí eu me lembro desse versículo. Fica calado. Eu não preciso impressionar ninguém com o que eu sei. Aí vai outra dica em relação a isso. A pessoa já te deu acesso, você não precisa impressioná-la com o que você sabe. Fica calado e aprende com ela. É outra grande tentação. É outra grande tentação. Eu vou falar. Deus me colocou aqui e agora eu vou falar tudo, eu vou impressionar. Fica quieto. Fala as palavras certas. Pede sabedoria a Deus no falar. Ouve com atenção. Sabe o que é que faz diferença na vida de muita gente? Ela quer ser ouvida. Então quer se conectar com pessoas? Ouça o que elas têm para dizer com atenção, se importando com o que ela está dizendo. Isso vai fazer a diferença na vida de muita gente. Se conectou a pessoa, agora eu quero falar tudo. Não, chega e ouve. Vê o que ela está precisando. Vê o que ela está precisando falar. Aí no momento certo você fala a palavra. Mas no muito falar, a Bíblia diz que a gente vai errar no muito falar. Quer falar muito? Fale muito a palavra. Fale muito na tua casa o que você quer viver. Fale muito no teu trabalho. E não precisa ser para ninguém ouvir não, sozinho. Eu declaro crescimento nesse lugar. Eu declaro promoção para mim nesse lugar. Eu declaro os meus colegas conhecendo ao Senhor. Eu declaro esse lugar um lugar de paz. Eu declaro esse lugar um lugar de prosperidade. Meu irmão, você tem o poder das palavras. À tua disposição, você vai ficar calado e deixar as circunstâncias falarem o que você vai viver. Fale o que você quer viver. Fale o que você quer ver. Fale o que você quer experimentar na tua casa. Fica de pé, por favor. Agora vamos falar a palavra. Já estamos encerrando. Mas vamos falar, vamos aproveitar para colocar em prática isso que a gente ouviu aqui nessa manhã. E lembre, a fé não vai ser. A fé não fala no futuro, a fé fala no presente. A fé traz a existência. Então você não fala, vai acontecer. Você fala que está acontecendo. Você traz para o hoje. E vai se manifestar aquilo que você está dizendo hoje. Amém? Então diga, eu sou. Tudo que a Bíblia diz. Que eu sou. Eu tenho. Tudo que a Bíblia diz. Que eu tenho. Eu vou viver. Tudo que a Bíblia diz. Que eu devo viver. Por causa desta palavra.
Eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, para a glória de Deus. Eu estou para viver os melhores dias da minha vida. Eu chamo a existência promoção, crescimento, abundância, prosperidade. Eu chamo para esta igreja crescimento. Pessoas venham conhecer ao Senhor. Venham conhecer esta palavra. Janga, você nunca mais será o mesmo. Por causa desta palavra, haverá cada vez mais crescimento. Haverá cada vez mais grandes empreendimentos. Nós chamamos a existência. Venham recursos. Venham crescimento. Venha novo prédio. Venha em nome de Jesus. Eu creio assim. E já é em nome de Jesus. Amém. Aleluia.